capítulo de número 2, do versículo de número 5 ao versículo de número 11. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5 ao versículo de número 11. Graças a Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Meus queridos irmãos, os ouvintes desta noite, o texto que eu acabei de ler, que se encontra em Filipenses, capítulo de número 9, do versículo de número 5 ao versículo de número 11, vai dizer para nós a respeito da humilhação que Jesus teve que passar para que no final das contas ele fosse exaltado e será também exaltado pela eternidade. A carta de Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo em conjunto com o jovem Timóteo, assim como diz lá no primeiro capítulo, no prefácio, na introdução, é uma carta que, de uma forma geral, ela vai dizer para nós, aleluia, sobre a humilhação que o homem deve passar para que ele alcance a exaltação no final das contas, no final da história. Aleluia. Paulo, ele escrevia, assim como ele diz também no capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 9, que ele estava preso quando ele escrevia essa carta para a igreja de Filipenses. Quando ele começava a escrever a carta ela tinha um tom de agradecimento. Isso porque, pelo fato do apóstolo Paulo estar preso, aqueles irmãos da igreja de Filipe, eles tinham mandado uma contribuição para que o apóstolo não padecesse mais fome, aleluia, aleluia. E ali naquela situação, aleluia, para que o apóstolo não passasse mais fome, aleluia. Como ele estava preso, irmãos, a gente pode entender, aleluia, que ele estava necessitado, porque o apóstolo não estava apenas com sua privação de liberdade, digamos assim, mas ele também estava com sua privação de alimentos, na medida em que, quando ele escreve lá no capítulo de número 4, nas proximidades do versículo 13, ele diz que para ele tanto fazia estar em abastança ou em necessidade. Isso porque ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Mas, irmãos, quando ele escreve a carta por inteiro, a gente pode entender que em certo versículo também Paulo escreve que a humilhação que ele estava passando naquele momento, pelo fato de estar preso, na verdade, iria edificar os irmãos daquela igreja, porque a história de Paulo, aleluia, ela seria contada, aleluia, de uma forma, digamos assim, em que um homem de fé, aleluia, confiou em Deus e venceu seus obstáculos. A prisão de Paulo iria engrandecer o evangelho de Jesus Cristo, aleluia, no final da história. Irmãos, e quando a gente chega no capítulo de número 2, no verso de número 5 ao verso de número 19, aleluia, a gente consegue entender, aleluia, que o apóstolo, pelo fato de estar passando por um quadro de humilhação na vida dele, na medida em que ele tinha muitas comodidades, enquanto ele era apenas, aleluia, alguém da seita dos fariseus,
ele tinha muita comodidade, porque ele tinha um título de cidadão romano, e ele deixou essas avarias, aleluia, para seguir o evangelho. E como ele estava sendo humilhado, ele também vai nos contar no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, a respeito de uma humilhação, que foi uma humilhação muito maior. Esta humilhação foi passada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que Cristo foi tão humilhado? Porque ele morreu na cruz? Sim, porque ele morreu na cruz. A morte de cruz naquele tempo era uma morte que trazia, em aspectos da época, uma condição de severa humilhação. Para os judeus, aquele que morria pendurado no madeiro era um homem maldito, aleluia. E para os romanos e outros cidadãos, aleluia, a morte de cruz era um castigo punitivo do Estado para os piores malfeitores. Então ele foi humilhado naquela cruz. Mas antes da história da cruz que nós conhecemos, nós precisamos entender que quando o versículo 5, quando o apóstolo Paulo fala, ele já fala também de um caminho de humilhação. Por quê? Porque Jesus, ele era, aleluia, uma pessoa da divindade. Jesus, ele não era, ele é ainda e sempre será uma pessoa da divindade, aleluia. Jesus, ele tinha um trono de glória, aleluia, nos céus, vivendo juntamente com o Pai. Ele estava todo o tempo sendo entronizado, aleluia, por anjos e serafins, querubins e serafins, aleluia, rendendo glória, aleluia, e ele lá no céu. Mas se nós pensarmos bem, irmãos, ele como sendo Deus, humilhou-se, aleluia, diante daquela situação, por amor a ti e por amor a mim. A primeira humilhação de Jesus não foi a cruz do Calvário. A primeira humilhação dele foi se desvencilhar, foi se desencapar, foi tirar de si, aleluia, aquilo que ele tinha de tão precioso, que era sua moradia nos céus e o seu poder celeste. Ele, como sendo em forma de Deus, aleluia, entrou nele um sentimento de tanto amor que ele humilhou-se a si mesmo. Ali em Jesus, irmãos, habita a maior das humildades que já se viu em todos os tempos. O próprio Deus, aleluia, teve a coragem, movido por amor, de descer dos céus, aleluia, para padecer por mim e por ti. Aleluias. Aleluia. O Filho de Deus não precisava. O Filho de Deus não merecia. O Filho de Deus não tinha pecado. O Filho de Deus merecia muito louvor e adoração. Mas mesmo assim, aleluia, ele resolveu deixar isso tudo para te salvar. O amor dele foi muito grande, aleluia. Ele deixou tudo aquilo que ele tinha para te salvar, aleluia. E como está escrito lá em João, capítulo de número 1, aleluia, o Verbo se fez carne, aleluia, e habitou entre nós, aleluia. Aquele que era a palavra viva de Deus, aleluia, se fez carne entre nós. O pão da vida, o caminho e a verdade, a vida, se fez carne entre nós, aleluia, habitou entre nós. Ele não precisava em nenhum momento fazer isso, em nenhuma outra história que o homem pode te contar, aleluia, sobre outros deuses, nenhum deles desceu e sofreu para salvar ninguém. Verdade, Jesus. Só Jesus fez isso, aleluia. Maomé não sofreu para salvar ninguém, muito menos era Deus. Buda não sofreu para salvar ninguém, muito menos era Deus, aleluia. Os deuses asiáticos não sofreram por ninguém, aleluia. Na mitologia grega não teve um que desceu, aleluia, do Monte Olimpo, aleluia, para sofrer pela humanidade, aleluia. Na verdade, os homens, aleluia, eram muito medo de seus deuses lá que eles cultuavam. Eles cultuavam, aleluia, porque eles tinham medo. Mas o nosso Deus não pregou o medo, ele pregou o amor, aleluia. Ele pregou o amor, aleluia. E ele deu este mandamento para nós, aleluia, como um novo mandamento: amai ao teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia.
Naquele momento no céu, aleluia, entrou um sentimento na pessoa de Jesus Cristo, um sentimento de amor, e ele deixou tudo que ele tinha, aleluia. Ele era Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes disso, ele falou: eu vou lá morrer pela minha criatura, eu vou lá morrer por aqueles que eu formei, eu vou trazer alívio para aquele povo, eu vou trazer paz para aquele povo, eu vou trazer um novo caminho para aquele povo, eu vou trazer uma nova esperança para aquele povo, aleluia. Jesus desceu para lutar com Satanás por mim e por ti. Eita glória! Nós estávamos perdidos, aleluia. Estava tudo perdido, não se tinha mais esperança de nada, aleluia. O homem estava perdido no pecado, aleluia. O homem estava derrotado. Satanás já tinha pensado que tinha vencido a guerra, mas Jesus veio aqui e acabou com a festa dele, aleluia. Jesus veio aqui, aleluia, e venceu a batalha, aleluia. Jesus veio aqui e subiu para os céus com a chave da casa do diabo, aleluia, que ele tomou porque venceu a morte na cruz, aleluia, e hoje ele tem todo o poder. Eita glória! Aleluia. Ele foi obediente, como o apóstolo Paulo disse. Ele tinha uma missão, ele sabia, aleluia, que quando ele descesse não seria fácil, que iam zombar dele, que iam escarnecer dele, alguns iriam aceitá-lo, mas as tribulações e as lutas seriam até maiores às vezes do que o amor daqueles que o aceitaram, aleluia. Ele foi escarnecido, aleluia, não acreditaram na mensagem dele, aleluia, não acreditaram na pessoa dele. E eu não vou longe não, a palavra de Deus nos mostra que os próprios da família de Jesus não acreditavam nele. Verdade, Jesus. Aleluia. Jesus saiu de Nazaré, aleluia, e o parentesco de Jesus, aleluia, não tinha estima por ele. Se você ler a Bíblia, você vai ver essa história, aleluia. Os próprios parentes, os familiares de Jesus não tinham estima por ele, os irmãos, aleluia, dele. Ele foi rejeitado, aleluia, por mim e por ti. Verdade, Jesus. Mas ele foi obediente. E essa humilhação que Jesus passou, aleluia, e essa obediência que ele teve, aleluia, o fez, aleluia, chegar no versículo de número 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Aleluia. Depois que ele venceu, aleluia, Jesus foi exaltado. Aleluia. Ele subiu aos céus, está à direita do Pai, aleluia, velando por aqueles, aleluia, que o confessam, aleluia, e seguem os princípios dele, aleluia. E Deus, irmãos, ele foi, aleluia, grandioso, ele foi recompensador, ele deu para Jesus um nome que é sobre todo nome, aleluia. E a palavra que está escrita aqui, aleluia, é que para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão embaixo da terra. Sabe o que isso quer dizer? Que os anjos, aleluia, que estão nos céus, eles se dobram diante de Jesus e vão se dobrar. Que os homens, aleluia, também se dobram diante de Jesus, e até aqueles que não querem se dobrar hoje, um dia irão se dobrar. E os que estão debaixo da terra, irmãos, até os mortos irão reconhecer um dia, aleluia, e se dobrar diante de Jesus. Na verdade, debaixo da terra, a gente pode entender até que Satanás também terá que reconhecer, aleluia, que Jesus tem um nome que é sobre todo nome. E ele já tem reconhecido, irmãos, tanto que pelo nome de Jesus, os apóstolos expulsavam demônios, sim, e eles tinham que sair, aleluia, pelo nome de Jesus. Pessoas eram libertas da mão do diabo, sim, e eles tinham que sair. Na verdade, o reino das trevas já conhece este nome, aleluia, como um nome poderoso. Aleluia.
aleluia, para que este nome, aleluia, seja o estigma da sua vida, para que este nome seja, aleluia, tatuado no seu coração, para que este nome, aleluia, seja o nome que reina sobre sua vida. Você precisa dizer: eu me rendo a este nome poderoso, eu quero esse Senhor para a minha vida, eu quero que Ele domine o meu corpo, eu quero que Ele domine a minha alma, eu quero que Ele domine os meus pensamentos, eu quero que Ele entre na minha casa, eu quero que Ele tire tudo que não provém dEle, eu quero que Ele me mude. Aleluia. Jesus te chama, aleluia, para te tirar das armadilhas e da escravidão do pecado, aleluia, para servir a um Senhor que não te fará de escravo, mas você será liberto. Quem serve a Jesus não é escravo, aleluia. A gente é chamado de servo, mas nós somos libertos, aleluia. Nós somos libertos, aleluia. O diabo não pode contra quem serve a Jesus. O diabo não tem poder e autoridade contra quem serve a Jesus, aleluia. Sirva a Jesus. Eu te chamo nesta noite, aleluia, para que você seja, aleluia, para que você tenha o prazer, aleluia, de participar da glória que Jesus participa, tanto agora quanto futuramente na eternidade. Seja um participante, queira ser um participante dessa glória, aleluia, que Jesus conquistou pelo fato de ter vencido a morte, a cruz, aleluia. Ele terá glória e Ele quer repartir dessa vontade, dessa satisfação, dessa felicidade com você. Seja um participante, aleluia, para isso se entregue a Ele.